O que comer antes do treino? Se você também tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que hoje ela vai desaparecer. Roda a vinheta e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, educador físico e coach. E hoje eu estou aqui para esclarecer essa dúvida que é muito frequente que as pessoas possuem. Eu atendo diversos pacientes no consultório que me falam que não sabem o que comer antes do treino, que não têm a mínima ideia. Os meus alunos de personal também têm muita dúvida com relação a isso. E eu vejo que inúmeras pessoas também no dia a dia têm essa dúvida do que comer antes do treino. Bom, vamos lá. Essa dúvida, embora ela seja simples, ela precisa de alguns esclarecimentos, ela precisa que eu te explique algumas coisas importantes relacionadas à fisiologia do nosso organismo. Então a primeira coisa para eu começar essa explicação é importante esclarecer que quando a gente fala de treinamento físico e alimentação, a gente tem que tomar um cuidado muito importante. Por quê? Que cuidado que seria esse? O cuidado de deixar sempre o treinamento físico à frente, ou seja, antes de eu organizar um planejamento nutricional, antes de eu organizar uma dieta, um plano alimentar para o meu paciente, eu preciso entender sobre que tipo de exercício ele vai fazer, que tipo de fase de treinamento físico que ele se encontra, porque é isso que vai determinar a demanda energética, o gasto energético que ele vai ter ao longo do dia e principalmente qual é a via metabólica que vai ser solicitada durante o treinamento físico, durante o exercício físico que ele está praticando. Então, quando a gente já começa a ter essa consciência, a gente começa já a ter um índice de acerto muito maior, uma eficiência na prescrição do planejamento alimentar muito maior. Então, a primeira coisa que o paciente chega no meu consultório, a primeira dúvida que eu preciso esclarecer é qual o exercício que ele vai praticar e não só qual exercício. Quando a gente fala de exercício, né, por exemplo, ele vai praticar uma musculação, ele vai praticar uma corrida, ele vai pedalar, andar de bicicleta, é uma aula de ginástica, é uma aula de dança, que tipo de atividade física que essa pessoa que está sentada na minha frente ela vai desenvolver no dia a dia dela. E aí dentro do tipo de exercício que vai ser desenvolvido, a gente também precisa fazer alguns outros esclarecimentos importantes. Veja bem, uma musculação ela é muito abrangente, é muito ampla, um treino de musculação. Eu preciso saber em que fase esse paciente que está na minha frente, ele é iniciante, ele é intermediário ou ele é um aluno avançado. Como é que está o treinamento dele, a periodização, o momento que ele está treinando, está no momento de uma intensidade mais alta? Quanto tempo que dura esse treinamento, esse exercício, esse treino de musculação que ele está praticando? Isso tudo vai determinar a demanda energética, o gasto energético que ele vai precisar. Ou seja, quando a gente fala de alimento, a gente fala de aporte energético e dentro desses esclarecimentos de qual o exercício que ele vai fazer e qual a intensidade desse exercício, que fase da periodização que ele se encontra, a gente também tem uma outra variável bem importante, que é a questão da duração desse exercício. Por exemplo, eu posso praticar uma corrida de 2, 3 quilômetros que dure 20 minutos, 15 minutos, ou então eu posso ir correr uma distância de 10 quilômetros, ou uma distância maior ainda, uma distância de 21 quilômetros, ou até mesmo uma maratona. Veja que nesse caso, o tempo de duração desse exercício é muito diferente. No caso de uma maratona, um atleta, por exemplo, de elite, ele vai correr em 2 horas, então ele vai ficar 2 horas correndo numa intensidade mais elevada. E a demanda energética dele vai ser diferente de uma pessoa que corre, como por exemplo, um atleta, como um corredor de 100 metros. O Usain Bolt, que faz em menos de 10 segundos uma distância de 100 metros. A demanda energética desses dois tipos de atletas é totalmente diferente, embora o exercício seja o mesmo, a corrida. Tá entendendo que tem muita diferença, muita coisa pra gente esclarecer antes da gente dizer exatamente o que você deve comer antes do treino? Então, esclarecendo o tempo de duração, a intensidade, o tipo de exercício que essa pessoa vai praticar, eu preciso ter alguns outros esclarecimentos antes de entrar no mérito do alimento, de quais alimentos que serão envolvidos ou serão acrescentados ou essa pessoa vai ser orientada a consumir antes do treino. Quando a gente entendeu o exercício, entendeu a duração, entendeu a intensidade que vai ser determinada nesse exercício para que eu entenda a demanda energética que ele vai ser solicitado desse meu paciente, eu preciso também saber em qual momento, qual horário do dia que esse exercício vai ser praticado. Porque isso também é um fator extremamente importante.
Eu percebo que muitas pessoas consomem um alimento, ou têm o hábito de consumir uma refeição logo antes do treino, minutos antes ou momentos antes de fazer o exercício, com a ideia ou com o intuito de estar no estado alimentado e que esse alimento que foi consumido meia hora antes, uma hora antes, vai ser aproveitado e otimizado como fonte de energia para aquele exercício. E na verdade, pessoal, isso não ocorre. O que ocorre é que a energia que é utilizada durante o exercício, que é armazenada no nosso organismo, que é estocada em forma de energia para que seja utilizada como substrato energético, como fonte energética para aquele exercício que está sendo executado, ela é armazenada muitas horas antes daquele exercício ser praticado. Então, dependendo do tipo de exercício que você for realizar e de que momento do dia, que horário do dia que você vai realizar essa atividade, qual a intensidade dessa atividade, essa refeição ela precisa ser realizada 4, 6 horas antes do treinamento ou do exercício praticado para que sim seja utilizada como fonte de energia. Vou explicar para você agora um pouquinho de como que acontece esse armazenamento de energia no nosso organismo. Então sempre que a gente consome determinado alimento, que a gente faz uma refeição, a gente tem que pensar em todos os processos que ocorrem dentro do nosso organismo após a gente consumir aquele alimento, aquela refeição, para que a gente sim armazene essa energia contida nos alimentos que foram consumidos como fonte de energia no exercício físico. Então, o que acontece? A gente consumiu um alimento. Primeira coisa que a gente tem que pensar dentro do consumo de alimento, antes de eu entrar no mérito, na classificação dos nutrientes, né? Se é proteína, se é carboidrato ou se é lipídio, porque isso também vai interferir na digestibilidade desse alimento e vai interferir em quanto tempo que a gente vai conseguir armazenar, estocar como energia e depois utilizar também como fonte primária para que a gente faça o exercício físico. Quando a gente fala de alimentação, a gente tem as refeições sólidas, que são as refeições mais comumente praticadas ou mais realizadas, né, ou deveriam ser, porque ultimamente gera dúvidas, né, o pessoal está consumindo muitos outros tipos de alimentos, deixando de comer alimento mesmo e comendo algumas substâncias que a gente nem deveria chamar de alimento, né, que seriam substâncias comestíveis. Mas vamos lá. Dentro dessa classificação dos alimentos, a gente tem os alimentos sólidos, que seria, por exemplo, arroz, feijão, um bife. Isso é uma refeição sólida, mais completa, nutricionalmente também falando, mas ela envolve um processo de digestibilidade maior. A demanda energética gasta no nosso organismo para fazer a digestão de uma refeição dessas, ela é maior e ela leva mais tempo para ocorrer, tá? Então nós temos as refeições sólidas, nós temos as refeições pastosas e nós temos as refeições líquidas. Eu vou explicar para você a diferença de cada uma delas. Quando a gente fala de refeições sólidas, a gente fala daquelas refeições que a maioria da população deveria praticar ou deveria consumir dessa forma. As refeições mais completas, como por exemplo um arroz, feijão, uma salada, um bife ou um pedaço de frango, de peixe, enfim, um tipo de carne. Isso seria uma refeição sólida. A gente classifica como refeição sólida. Uma refeição pastosa, por exemplo, seria uma vitamina de alguma fruta, ou um feijão e arroz liquidificado, aquelas papinhas que as pessoas, às vezes, com mais idade, precisam comer porque elas têm dificuldade de mastigar. Então a gente classifica essas refeições como refeições pastosas, que são em forma de pasta mesmo. E nós temos também as refeições líquidas. O que seria uma refeição líquida? Por exemplo, um suco, ele é uma refeição líquida. Um shake, como um suplemento como o whey protein, por exemplo, ele é uma refeição líquida. Um café com óleo de coco, canela e manteiga ghee, como pré-treino, por exemplo, ele também é classificado como uma refeição líquida. E qual que é a diferença entre elas para o nosso organismo? A grande diferença é que as refeições sólidas, como eu falei anteriormente, elas demandam mais energia gasta pelo nosso organismo para que ela faça esse processo de digestão e para que depois ela seja armazenada como fonte de energia. Mas esse gasto de energia é um gasto muito bom, ele faz o nosso organismo trabalhar, só que a gente precisa de mais tempo para que isso ocorra. Já nas refeições pastosas, o nosso organismo ele tem um gasto energético um pouco menor e uma facilidade um pouco maior de digerir esse alimento, porque ele já está em forma de pasta. E quando a gente fala de refeição líquida, é uma refeição que ela é absorvida pelo nosso organismo muito mais rápido. Como que ocorre todo esse processo de digestão e absorção desses alimentos? Primeira coisa, a gente consumiu o alimento. Quando a gente faz o consumo desse alimento, ele vai lá para o nosso estômago e dentro do nosso estômago, dentro do nosso organismo, ele vai fazer a digestão. Se no caso de uma refeição sólida, o estômago tem que quebrar aquela substância que foi ingerida, ele tem que digerir de uma forma que demanda mais energia para que ele transforme aquela refeição que foi consumida em pedaços, né, refeição sólida,
em uma pasta ou em líquidos dentro do nosso estômago para que seja mandado para o nosso intestino. Isso que é o processo de digestão. Feito esse processo de digestão, que ele leva em torno de 1 a 2 horas, dependendo também do tipo de alimento que foi consumido, no caso, por exemplo, das proteínas ou das gorduras, a digestibilidade é um pouco mais lenta, por isso que quando você come um churrasco, por exemplo, você fica mais pesado, com aquela sensação de estufamento, porque a digestibilidade da proteína e das gorduras é um pouco mais lenta do que a dos carboidratos ou dos açúcares. Quando a gente faz esse processo de digestão, feito isso, vai lá para o nosso intestino e dentro do nosso intestino é que é separado o bolo alimentar que não vai ser utilizado, que vai ser eliminado nas fezes, e aqueles nutrientes que vão ser absorvidos pelo nosso intestino e utilizados como fonte de energia para inúmeras funções dentro do nosso organismo. Então essa absorção dos alimentos que nós consumimos, ela é realizada no nosso intestino. Porém, além de absorção, nós precisamos transportar esses nutrientes que foram absorvidos para dentro do nosso organismo, para dentro das nossas células, e principalmente quando a gente fala de utilização de energia no exercício, a gente tem que levar esses nutrientes para dentro dos nossos músculos. E esse processo de transporte após a absorção pelo nosso intestino, ele também demanda um tempo. Então veja que todo esse processo de digestão do alimento, de absorção dos nutrientes e de transporte para dentro das nossas células, principalmente as nossas células musculares, que aí a gente vai armazenar em forma de glicogênio muscular, que é o principal substrato energético quando a gente faz exercício físico, principalmente exercícios físicos de maior intensidade. Isso demanda um tempo. E esse tempo, normalmente, ocorre entre 4 e 6 horas, podendo levar até mais, podendo levar até 8 horas para que a gente consiga fazer realmente esse armazenamento e estoque de energia no nosso corpo e esse estoque intramuscular. Então, quando a gente fala de o que comer antes do treino, eu estou falando pensando nas refeições de 4, 6, 8 horas antes dessa pessoa realizar o exercício. E aí, após eu fazer toda essa análise do que ela vai comer, se vai ser uma refeição sólida, se vai ser uma refeição pastosa, se vai ser uma refeição líquida, eu vou entrar no mérito de selecionar os alimentos que ela vai consumir dentro daqueles exercícios que ela vai praticar e principalmente dentro do objetivo que aquele paciente, que aquele aluno ou que aquela pessoa possui e gostaria de atingir. Então, feito esses esclarecimentos, é importante que você tenha consciência que você tem que pensar e se planejar não somente 1 hora antes do teu treino, você tem que ficar se planejando ao longo do teu dia e no caso, por exemplo, de pacientes ou alunos que treinam às 7 da manhã, às 6 da manhã ou no primeiro momento da manhã, logo que eles acordam, a refeição mais importante do dia dessa pessoa é a do dia anterior, é a última refeição do dia anterior. Porque essa refeição do dia anterior, antes dela dormir, por exemplo, que ela vai conseguir armazenar, estocar em forma de energia e utilizar durante o seu exercício. Por isso que essas pessoas que treinam no primeiro horário da manhã, elas têm que ter um dia anterior muito bem estruturado, nutricionalmente falando, para que ela tenha realmente o aporte energético adequado e consiga ter uma eficiência no treinamento que vai ser desenvolvido, ou no exercício que vai ser praticado. Então, para retomar aqui com você e para tentar esclarecer um pouco mais a respeito dessa dúvida. Primeira coisa, a gente tem que entender que exercício que você vai praticar para que eu consiga dizer exatamente o que você deve comer antes do treino. Eu preciso entender qual que é a intensidade desse exercício que você vai praticar e qual que é a duração, por quanto tempo que você vai praticar esse exercício. Eu também preciso entender, muito importante, em qual horário do dia que você vai fazer a prática desse exercício, porque isso vai determinar o que você vai ter que consumir momentos antes, horas antes e um dia, quem sabe, antes desse exercício ser praticado. Então, dessa forma, a gente consegue esclarecer um pouco mais. Uma coisa muito importante para a gente deixar bem pontuado aqui nesse vídeo é que o treinamento físico, a prescrição do exercício, ela vem antes da prescrição da dieta. Eu vejo muitas vezes, não só na parte dos meus pacientes ou na parte dos meus alunos, mas também eu vejo profissionais que se preocupam muito mais com a questão da dieta e esquecem que o treinamento físico é que vai determinar o gasto energético, a demanda energética que essa pessoa vai ter e aí sim os alimentos que essa pessoa vai ter que consumir para que ela realmente tenha resultados eficientes tanto no treinamento como no alcance dos objetivos que ela deseja. Se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te esclarecer de alguma forma essa dúvida com relação ao que comer antes do treino, eu peço que você deixe o seu like, porque esse seu curtir, esse seu like que me direciona para que eu saiba se realmente eu estou no caminho certo, se realmente eu estou conseguindo explicar da melhor maneira possível e trazer conteúdos
que são de interesse do pessoal que está aí do outro lado da câmera, que está assistindo esse vídeo agora, porque realmente é para você que eu estou gravando todos esses vídeos, é para você que eu estou tentando produzir conteúdos de qualidade, porque é você que eu quero ajudar da melhor forma possível. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, youtube.com/Bruno Saúde Eficiente. Se você está assistindo esse vídeo do Facebook, compartilha com seus amigos, porque através desse compartilhamento você pode ajudar mais pessoas que também têm essa dúvida a melhorarem os seus hábitos alimentares e também a ter resultados mais eficientes nos seus treinamentos, na prática de exercícios físicos e, consequentemente a isso, a gente consegue ajudar as pessoas a serem mais felizes. Muito obrigado. Se você tem alguma outra dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo. Eu vou ter o maior prazer em selecionar algumas dúvidas e gravar vídeos como esse para tentar esclarecer da melhor forma possível todas essas dúvidas relacionadas à alimentação, exercício físico e cuidados com a saúde. Deixo aqui meu grande abraço com muito carinho e te espero no próximo vídeo. Tamo junto!